varelajonas71@gmail.com. Jonas Varelão na internet, no YouTube. Nos acompanhe também na Rádio FM Benfica, das 10h10 da manhã ao meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Seja bem-vindo. Hoje nós continuaremos nossa função atual, o nosso trabalho, a leitura da Bíblia Sagrada em todos os seus livros, capítulos e versículos. Continuaremos hoje a leitura do segundo livro do Novo Testamento na sequência normal da Bíblia Sagrada, Evangelho segundo São Marcos. Quem é Jesus? Então, ainda na sua segunda parte, a cegueira das autoridades, né? No seu capítulo 2, continuando hoje, né, no nosso vídeo, seu capítulo 2 em todos os seus quantos versículos aqui? 28 versículos, né? Primeiro tópico do capítulo 2 do Evangelho segundo São Marcos: Jesus liberta pela raiz. Segundo tópico: Jesus rejeita a hipocrisia social. Terceiro tópico: Jesus provoca ruptura. Vamos aqui. Quarto tópico: Jesus liberta da lei. Então, 4 tópicos no capítulo 2, né? Justamente. Capítulo 2, em seus 28 versículos. Vamos para as explicações do mesmo. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12. Segundo os antigos, a doença era causada pelo pecado. Para libertar o homem, Jesus vai direto à raiz, o pecado invisível que causa os males externos e invisíveis. A oposição a Jesus começa. Os doutores da lei só se preocupam com teorias religiosas e não em transformar a situação do homem. A ação de Jesus é completa, é um dizer e fazer que cura por dentro e por fora, fazendo o homem reconquistar a capacidade de caminhar por si. Versículos 13 a 17. Os cobradores de impostos eram desprezados e marginalizados porque colaboravam com a dominação romana, cobrando impostos e, em geral, aproveitando para roubar. Jesus rompe os esquemas sociais que dividem os homens em bons e maus, puros e impuros. Chamando um cobrador de impostos para ser seu discípulo e comendo com os pecadores, Jesus mostra que sua missão é reunir e salvar aqueles que a sociedade hipócrita rejeita como maus. Versículos 18 a 22. O jejum caracterizava o tempo de espera, mas esse tempo já terminou. Chegou a hora da festa do casamento, isto é, da nova e alegre relação entre Deus e os homens.
A atividade de Jesus mostra que o amor de Deus vem para salvar o homem concreto e não para manter as estruturas que sugam o homem. A novidade rompe estas estruturas simbolizadas pela roupa e baril velhos. Jesus não veio para reformar, ele exige mudança radical. Versículos 23 a 28. O centro da obra de Deus é o homem, e cultuar a Deus é fazer o bem ao homem. Não se trata de estreitar ou alargar a lei do sábado, mas de dar sentido totalmente novo a todas as estruturas e leis que regem as relações entre os homens, porque só é bom aquilo que faz o homem crescer e ter mais vida. Toda lei que oprime o homem é lei contra a própria vontade de Deus e deve ser abolida. Glória a Deus, aleluia, amém, felicidades, meus irmãos. Voltaremos, continuaremos aqui a leitura do Evangelho segundo São Marcos, no seu capítulo 3. Evangelho segundo São Marcos, quem é Jesus? É o segundo livro do Novo Testamento na sequência normal da Bíblia Sagrada. Então, continuaremos aí a leitura do Evangelho segundo São Marcos, no seu capítulo 3, é? Ainda, vamos ver aqui, seu capítulo 3, ainda na sua segunda parte, a cegueira das autoridades, né? Capítulo 3 conta com 35 versículos. Primeiro tópico: a lei de Jesus é salvar o homem. Então, primeiro tópico, a partir do versículo 7, nós já entramos aí já no terceiro capítulo do Evangelho de São Marcos, na sua terceira parte, né, a cegueira do mundo, a partir do capítulo 7. Então, o capítulo 3, né, com seus 35 versículos, primeiro tópico, a lei de Jesus é salvar o homem. Segundo tópico, Jesus e a multidão. O segundo tópico, já fazendo parte da terceira parte, né, do livro do Evangelho segundo São Marcos, a cegueira do mundo. Terceiro tópico, a formação do novo povo de Deus. Quarto tópico, o pecado sem perdão. Quinto tópico, a verdadeira família de Jesus. São 5 tópicos no capítulo 3 do Evangelho segundo São Marcos. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo Evangelho segundo São Marcos, segundo livro do Novo Testamento da Bíblia Sagrada, na sua sequência normal, natural. Capítulo 3, versículos 1 a 6, explicando, não é? Bom, continuando as explicações, Jesus mostra que a lei do sábado deve ser interpretada como libertação e vida para o homem. Ao mesmo tempo, partidos que eram inimigos entre si reúnem-se para planejar a morte desse profeta. Afinal, ele está destruindo a ideia de religião e sociedade que eles tinham.
Versículos 7 a 12. Jesus se retira, mas atrai a multidão de todos os lugares. Ele acolhe o povo, mas também toma distância. O projeto de Jesus não pode ser atrapalhado por um assistencialismo que só atende às necessidades imediatas. É preciso destruir pela raiz as estruturas injustas. Estas é que produzem todo tipo de necessidades na vida do povo. Versículos 13 a 19. Dentre a multidão e os discípulos, Jesus recolhe 12, um pequeno grupo que será o começo de novo povo. A missão desse grupo compreende 3 atitudes: comprometer-se com Jesus, entre parênteses, estar com Ele, para anunciar o reino, entre parênteses, pregar, libertando os homens de tudo aquilo que os escraviza e aliena, entre parênteses, expulsar os demônios. Versículos 20 a 30. Em Jesus está presente o Espírito Santo, que o leva à missão de libertar e desalienar os homens. Por isso ele é acusado de estar possuído por um espírito mau. Tal acusação é pecado sem perdão. Para os acusadores, o bem é mal e o mal é bem. Eles, na verdade, estão comprometidos e tiram proveito do mal. Por isso, não reconhecem e não aceitam Jesus. Versículos 31 a 35. Enquanto a família, segundo a carne, está fora, a família, segundo o compromisso da fé, está dentro. Ao redor de Jesus, sua verdadeira família é formada por aqueles que realizam na própria vida a vontade de Deus, que consiste em continuar a missão de Jesus. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Concluímos aqui as explicações do capítulo 3 do Evangelho segundo São Marcos, segundo livro do Novo Testamento na sua sequência normal. E nós voltaremos no próximo vídeo com a continuação das explicações do Evangelho segundo São Marcos, no seu capítulo 4. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, e até lá.